Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago para vocês a análise dos episódios 3, 4 e 5 de Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. Lembrando que esse é um programa semanal, o que significa que, enquanto estiver rolando episódio de Amigão da Vizinhança, eu vou estar vindo aqui para falar sobre os episódios, e quando a série terminar, eu vou lançar a minha crítica. Então, se você estiver interessado nesses vídeos, já deixa o like, já se inscreve aqui também, ativa o sininho para receber a notificação. E se você não viu a análise dos episódios 1 e 2, clica nesse card aqui em cima que você vai pra lá. E depois você volta pra cá. Lembrando que lá no final também, né? Se você quiser ver primeiro esse vídeo depois o outro, lá no final eu vou colocar o cardzinho na tela, beleza? Sem mais delongas, bora pra análise. O terceiro episódio continua exatamente de onde o episódio 2 parou, com o Peter meio atordoado com o fato de que o Norman sabe que ele é o Homem-Aranha. Ele não sabe o que fazer com essa informação, ele tá em casa ali jogando videogame com a Nico Minoru, mas ele não tá vivendo o momento, sabe? Ele tá pensando no que ele vai fazer. A Nico até pergunta, pô, e aí, como é que foi o estágio? Ele, não, foi de boa, foi de boa. Tem um lance de que o cara sabe que eu sou um Homem-Aranha, mas... o Peter, ele não tava preparado pro caso disso acontecer algum dia. Então, ele fica muito na defensiva. Tanto é que quando o Norman chama ele pra jantar, pra conversar sobre essa questão dele ser o Homem-Aranha, ele vai lá e ele dá a desculpa mais vagabunda possível. Não, é porque a sua câmera, na verdade, tá sabotada. Isso daí foi uma pegadinha dos seguranças. O Norman olha bem sério pra cara dele. Cara, só eu tenho acesso a essas câmeras, sabe? Então, se tu fosse mentir, era melhor tu dizer que tu é amigo do Homem-Aranha do que o que quer que tu tenha tentado aí. E o Peter, não, tá, tudo bem. Eu sou o Homem-Aranha. Eu ajudo as pessoas, é isso que eu faço. E aí vem aquela questão, né, que sempre é abordada em alguma obra do Homem-Aranha, que é do o que o Peter faz, sobre como ele é incrível, como ele tem esses poderes, ele pode ajudar as pessoas, ele pode fazer o bem. E o Norman fala pra ele que ele tá interessado no Homem-Aranha porque não só ele pode fazer coisas espetaculares, haha, entendeu? Espetacular, porque ele é o espetacular Homem-Aranha. Ele não tá interessado no Homem-Aranha só porque ele tem grandes poderes, porque ele ajuda as pessoas e coisas do tipo, mas porque o Homem-Aranha não só salvou o filho dele, como também usa aquele dispositivo incrível. As teias do Homem-Aranha são algo revolucionário. Vocês têm noção que até hoje ninguém nunca conseguiu replicar esse bagulho direito? O cara criou um composto usando tralha, que é um negócio flexível, porém durável. Isso é absurdo, isso teria inúmeras aplicações científicas, e o fato de um moleque do ensino médio ter feito isso é absurdamente incrível. Então o Norman, ele fala, cara, eu quero ajudar. Eu tenho recursos, eu tenho métodos, eu posso colocar pessoas pra te ajudarem, pra você ser o melhor herói que você pode ser. E o Peter fica, não, mas veja bem, é perigoso, as pessoas da Oscorp podem se ferir, então é melhor eu me demitir. O Norman, não, tá doido? Que isso, cara? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um tempo pra pensar, mas enquanto isso, toma aqui o salário do teu primeiro dia de trabalho. O Norman faz um cheque pro Peter de $1.000. Na economia atual, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, seria o equivalente a R$5.850 para um dia de trabalho. O Peter pega aquele cheque, ele fica na dúvida, ele fica meio... Ele não sabe bem o que ele vai fazer da vida, sabe? Quer dizer, pô, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que quando ele chega em casa, ele vê a May mexendo nas coisas do Ben, separando coisas para vender, para doar. E ele encontra até uma câmera que era do Ben. E ali, enquanto a May se distrai com uma caixa, ele percebe, tem várias contas atrasadas em casa. Então, assim, ele recusar o emprego não é necessariamente uma questão de poder, sabe? Ele não pode se dar o luxo de se demitir. Ele precisa ajudar a May em casa. Então ele fica meio entre a foice e o martelo ali. Eu ia dizer entre a cruz e a espada, só que eu me perdi na referência, mas tudo bem. Ele fica indeciso, esse é o ponto. Mas acaba que ele continua no estágio. Enfim, chegando na escola ele encontra a Nico Minoru mais uma vez, encontra o Lonnie Lin com a Pearl Pangan. Eles estão ali na fila do restaurante. E aí o episódio faz a mudança genial, que é o que torna esses 3 novos episódios
muito absurdamente mais interessantes do que os dois primeiros. O Lone oferece pagar o almoço do Peter e da Pearl pelo simples fato de que ele e o Peter tiraram 10 no experimento da outra aula. E aí você pensa, poxa, tudo bem, né? O Lone quer fazer um ato gentil, que legal. Quando o Lone vai pagar, o cartão dá recusado. Ele fica constrangido, ele pensa, pô, tá, beleza, eu não vou almoçar. Ele queria fazer um gesto legal, mas ele não tem nem grana pra isso. Então ele só fica com uma maçã e o Peter e a Pearl almoçam normalmente. E aí ele chega, não, tá tranquilo, eu não tô com fome, eu vou comer só essa maçã mesmo. E todo mundo fica olhando assim pra ele, mas tudo bem. De repente, a mãe dele liga, desesperada. Ele mal pode aproveitar o almoço, ele pede pra Pearl dar carona pra ele pra casa. E chegando lá, tá a polícia parada na porta de casa. O Lone manda a Pearl ir embora, né? Agradece pela carona e entrando lá, ele fala com o pai dele, fala com a mãe e descobre que o irmão dele foi pego pichando a rua em nome da gangue da Rua 110. O irmão dele agora é membro de uma gangue, o irmão mais novo do Lone Lincoln, sabe? O Lone, ele é aluno de ensino médio, o irmão dele deve ser o quê? Do Fundamental 2? Deve ter o quê? 12, 11 anos de idade? O que esse menino tá fazendo com gangue? E aí, o episódio dá essa virada magnífica, porque assim, teve um item que eu ignorei no episódio anterior, que é como aos poucos a série tá dando um destaque maior pro Lone Lincoln dentro dessa obra. Lá no outro episódio, o Peter e o Lone fazem dupla, né, com o experimento da escola, e o Lone, não, tchau Peter, até a próxima e tal, e ele vai andando pela rua e você consegue sentir o estigma social pairando sobre ele, sabe? Ele é um homem negro, entrando no metrô, tem uma mulher e uma criança, a criança vai chegar perto dele, a mulher puxa ele assim, meio de canto de olho, ele vai andando pela rua, a polícia vai seguindo ele com um carro. Então, assim, você vê que ele vem de um lugar muito marginalizado, muito... Ele sofre preconceito, ele sofre racismo. Essa que é a verdade. Ele sofre racismo. Ele pode ser a estrela do time de futebol americano, que ainda assim ele vai ser olhado torto por todas as pessoas ao redor dele. Tirando, no caso, os amigos ali da escola, sabe? E quando chega em casa, você vê lá que ele, tipo, não, mãe, eu resolvi um negócio pra você e tal... Eu vi a questão do seu carro. Tu vê que a vida dele é uma situação de merda. Eu acho que essa é a melhor definição. É uma situação de merda. Ele faz o que ele pode pra manter a família bem. Apesar do contexto social em que eles vivem, que é periferia, né? É o equivalente ali é um subúrbio, é quase uma favela, basicamente. Então, ele chegar em casa, ver a polícia na porta e a mãe dele revoltada porque o irmão entrou pra uma gangue, a primeira coisa que ele pensa é correr pra ir ajudar o irmão. Ele vai até onde fica lá a gangue da Rua 110 e faz meio que um acordo com o diabo. Ele quer tirar o irmão dele dali, o irmão dele, não, cara, que isso, não sei o que. Ele, não, tu não vai entrar em gangue. Tu é só um moleque, que merda tu acha que tu tá fazendo? Ele vai tentar tirar o irmão dele quando aparece o Big Ben Donovan, que é o líder da gangue da Rua 110, também conhecido como Big Don dentro da animação. E o Donovan fala pra ele o seguinte, cara, quem tu acha que é pra tentar tirar um dos meus meninos daqui? Ele, não, peraí, esse aqui é o meu irmão, não é um dos teus meninos, ele entrou pra gangue, ele procurou a gente, agora ele é da gangue, ele é o nosso irmãozinho, então se tu acha que tu vai tirar ele daqui, não vai ser do jeito que tu espera. E aí o Lone acaba tomando uma decisão muito arriscada e que acaba colocando ele na rota de colisão com o caos, que é ele troca de lugar com o irmão. O irmão do Lone tá livre pra ir e o Lone Lincoln se tornou gangster. Ele agora faz parte do grupo da gangue da Rua 110. E assim, né... A gente sabe pra onde que isso vai encaminhar. A gente sabe que ele tá na rota de colisão pra se tornar lápide. Mas o fato de ele não ser um cara mau caráter desde sempre, sim um menino bom que foi colocado nessa situação de merda porque a atmosfera da região onde ele mora acabou empurrando ele pra esse lado, é muito interessante, cara. É muito interessante. Porque, diferentemente da versão de quadrinhos, em que ele só queria poder pelo poder,
Aqui ele foi colocado nessa merda pra proteger o irmão, pra proteger a família dele, sabe? Se ele só tira o irmão dali, toda a família dele ia correr perigo, eles iam ter que se mudar, ia ter que ir, sabe Deus pra onde. E eles sabem quem ele é, então é perigoso, sabe? É uma situação miserável a que ele foi colocada. E ao mesmo tempo acaba lembrando muito o que o Homem-Aranha representa, sabe? É tomar uma decisão difícil em prol do resto. Foi isso que o Lone acabou fazendo. Mas ok, além disso, nesse mesmo episódio, a gente tem também um pequeno combate do Peter com o Corisco e a Tarântula. No caso, eu tive que pesquisar qual era a personagem, porque o nome dela é citado só como Maria. Lá no crédito que você encontra o nome certo dela, eu tive que jogar no Google pra descobrir quem é. Porque um grande problema dessa animação é que quase todos os personagens estão extremamente mal caracterizados. O que significa que todos eles têm visual genérico que não remete com tanta precisão ou fidelidade visual ao visual que eles deveriam ter nos quadrinhos, certo? Então o que acontece? Tem um casal, eles jogam dinheiro numa lixeira lá, porque basicamente eles contrataram um cara pra fazer um favor pra eles, e de lá eles pegam uma tecnologia muito sinistra pra cometer crimes. O James fica com um par de botas que permitem que ele corra rápido pra caramba, e a namorada dele, a Maria, fica com um par de lâminas. E eles estão ali assaltando uma joalheria, o Peter chega pra impedir o assalto, acaba tomando um apavoro, quando no meio da luta o Norman liga pra ele falando: olha, então, eu hackeei a comunicação do teu traje, a comunicação da rua, e eu percebi uma coisa, esses dois que estão brigando aí, eles estão mantendo muita distância. Será que não é porque eles não sabem usar os dispositivos, ou será que é porque a tecnologia deles vai acabar dando interferência uma na outra se ficarem perto? Pensa nisso, Peter. Tenta lutar aí. Boa sorte. O Norman basicamente deu um tutorial ali pro Peter, tipo: preste atenção nas faixas amarelas dos videogames. Aí você vai conseguir progredir, Peter. Boa sorte. Ele faz isso. E aí o Peter, ok, beleza. Ele encontra uma forma de deter o Corisco, faz ele e a Maria ficarem presos e os dois são levados pela polícia. E isso faz o Peter perceber que apesar dele recusar, apesar dele não estar interessado, o Norman pode sim ser uma boa adição para ele. Então ele acaba finalmente aceitando a sugestão do Norman de ajudar ele. E assim acaba o terceiro episódio. E de novo, o Lone entra de vez pra gangue e a gente vai ver a queda do Lone Lincoln, né? De astro do futebol a gangster procurado. No quarto episódio da animação, a gente retoma as atividades do estágio do Peter, onde a gente tem o Peter apresentando o projeto dele, né, sobre um gerador energético e tal, e aí acaba acontecendo um processo bem interessante e também muito comum, principalmente entre cosplayers de Homem-Aranha e de Deadpool, que é o quê? Você pode ser uma pessoa introvertida, você pode ser uma pessoa tímida. Eu admito, eu tiro graça às vezes, mas eu também me considero uma pessoa tímida, sabe? Eu não tenho coragem de subir num palco e falar pra um monte de gente. Mas, se eu tiver de traje, irmão, esquece. E é o que acontece com o Peter nessa animação. Ele, como Homem-Aranha, ele faz piada, ele fala sem gaguejar, ele fala tudo certo, ele é uma pessoa extremamente confiante. Mas isso não acontece quando ele tá sem traje. Quando ele tá sem traje, ele é tímido, ele gagueja, ele erra, ele é todo desengonçado, cara. Ele é um pato. O menino é um pato, ele é todo troncho, ele é todo estranho. E assim, ele não tem confiança pra falar nem nada, o que é esquisito, porque isso só deveria acontecer antes dele ser picado. A picada deixou o Peter meio soberbo, tá ligado? Não soberbo o suficiente pra ser babaca, mas o suficiente pra ele, ok, eu lido bem com situações sociais, que não é o que acontece aqui. Então ele tá ali todo, a ciência, o átomo. Cara, pelo amor de Deus, é uma área que você domina. É uma sala com 5 pessoas ali. Não é um negócio, não é como se você estivesse dando uma palestra num auditório para mais de 200 pessoas. Você tá falando sozinho, praticamente. É um grupinho de pessoas que falam com você todo dia. Então, é meio estranho isso. E é até apontado pelo Dr. Bentley, né? Pelo Mago.
Ele fala, não, cara, Parker, você é um incompetente, você não consegue falar em público, como é que você quer que as pessoas te levem a sério? E aí ele pega e menospreza a pesquisa do Peter. Sem levar em consideração que a pesquisa não é só do Peter, mas também da doutora Carla Connors, porque ele é um otário. Mas tudo bem. A questão é, o Peter estava ali apresentando, né, o pitch dele de projeto, quando o Norman chama. O Norman projetou um novo traje para ele com a ajuda de alguns engenheiros da Oscorp que trabalham dia e noite sem saber que o Peter é o Homem-Aranha, fazem o que o Norman pedir, e eles projetaram um novo traje para o Peter testar em ação, que é nada mais nada menos que o Prodígio. Prodígio, para quem não tá ligado, é um dos 4 alter egos que o Peter adotou nos anos 90 durante o arco Crise de Identidade. Nesse arco, o Peter foi ameaçado pelo Tarântula Negra e colocaram uma recompensa altíssima pela cabeça do Homem-Aranha. Então, pro Peter continuar agindo sem ser atacado ou criminalizado, coisa do tipo, ele acaba criando esses alter egos. O primeiro deles é o Prodígio, que ele testa na animação, né? É um traje dourado com elementos meio asgardianos, assim, bem parecido com o Thor. E na primeira missão ele já fracassa. Porque, obviamente, o Norman Osborn não ouviu a Edna Moda. A capa e as botas. Nada de capa. Mas aí, ok, ele projeta um novo traje. Esse novo traje é o Vespa, que também é um traje do arco Crise... Os 3 trajes que o Peter usa nesse episódio são tirados diretamente da Crise de Identidade. O único que não aparece é o Ricochete. Eu não sei porquê, mas enfim. Ele usa o traje do Vespa, ele também não consegue se adaptar, o traje é muito instável, é muita tecnologia pra ele fica meio perdido. E acaba que ele vai pra um novo traje, que é o quê? O Dusk. Eu não sei qual é a tradução em português dele, tá? Porque foi impresso lá nos anos 90. Mas é um traje todo preto com asas e ele consegue planar. Só que esse traje ele é muito ameaçador e ele acaba assustando uma garotinha que perdeu o balão. Então, o Peter desiste desse traje também. Por fim, o Norman, ele conversa com o Peter, depois do Dusk ter fracassado, sobre a questão do porquê que o Homem-Aranha tem que ser um herói amigável para as pessoas. Basicamente, né, agora que o Norman começou a projetar essas novas identidades, é bem na época que tá rolando os acordos de Sokovia. E aí o Peter fica olhando para aquilo, os heróis brigaram no aeroporto lá na Alemanha, e o Peter fica olhando tipo, cara, será que isso vai me afetar? Será que eu vou ser prejudicado por esse negócio? E aí o Norman, então, pra isso a gente tem que te ajudar, né? Você precisa de uma identidade sólida que mostre que você tá ali pra ajudar as pessoas e tal. E a gente vai dar um jeito nesse negócio da Sokovia, não se preocupa não. E aí o Peter e o Norman conversam também sobre a questão do heroísmo, né? Tipo assim, o mundo já passou por muitas transformações. Nova York se quebra e se constrói praticamente todo dia. A gente não pode se dar o luxo de ter um herói que, num surto de raiva, destrói tudo. A gente também não pode confiar em heróis que tem que acabar com uma IA assassina que eles mesmos criaram. A gente precisa de um herói que ajude o povo, que mostre para as pessoas, ei, tá tudo bem, eu estou aqui. E aí, o Norman finalmente chega no último design que ele projetou pro Peter, que é o traje da Fundação Futuro. No caso aqui é o traje Oscorp, né, que é aquele traje branco e tal. E aí o Peter sente que aquilo realmente é o Homem-Aranha. Finalmente, a gente tá chegando perto do que o Peter queria. Porque lá, quando o Norman sugeriu um traje, ele tinha um esboço do traje vermelho e azul. Mas o Norman ignorou e foi fazendo o Dusk, o Prodígio e o Vespa. Mas aqui não. Aqui parece que ele finalmente chegou num ponto confortável. E lá vai o Peter se balançando de teia por aí pra impedir um assalto, né? Enquanto isso tá rolando um crime. E adivinha? Os assaltantes são simplesmente o Alexei Siksevich, o Dmitry Smedjakov e a... eu não lembro o nome das outras duas, mas é basicamente a Unicórnio e uma outra guria original da série. Sim, é o Rino, o Camaleão e o Unicórnio. E mais uma outra guria que eu não lembro o nome. Eles estão ali num assalto a um prédio, estão dentro de uma van, eles dão fuga na polícia e o Peter aparece para tentar impedir eles. Só que no meio da perseguição, o Peter acaba sendo atrasado por um acidente que aconteceu. Eles causaram um tumulto, né? A van de fuga ali do Dmitry, quando ela passou com tudo, ela acabou causando um incêndio, vários carros foram batidos, vários carros capotaram e as pessoas se feriram.
Então, o Peter, ao invés de perseguir a van, ele ajuda as pessoas a saírem dos carros. Ele vai, arrebenta a porta, tira a criança do banco de trás, corta fogo, coisas do tipo, que mostram pra ele, ok, eu acho que esse é o caminho certo. Eu acho que agora eu e o Sr. Osborn conseguimos chegar num consenso. Ele pega esse traje, ele chega lá no Oscorp. Então, Sr. Osborn, eu gostei desse novo uniforme. O Harry tava ali. O Peter tinha esbarrado no Harry mais cedo. E o Harry falou, não deixa meu pai te assustar e tal, tá tudo bem. Se você tá aqui em cima é porque você merece estar aqui. O Norman Osborn pode ser um homem meio assustador, mas você é bem mais novo que ele, você pode correr dele. Não se preocupa, meu pai é gente boa. Se precisar, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Quando chega de noite, tá lá ele... Você é o Homem-Aranha. Agora eu entendi por que meu pai quer falar com você. E pra completar, né, eu foquei muito aqui no lance do Peter e do Norman. Pra completar, a gente tem mais uma vez o drama do Lonnie Lincoln. Dessa vez, ele tá na escola, né, tá no encontro ali, tentando marcar algum rolê com a Pearl, que é a namorada dele, quando de repente o Big Donovan liga pra ele e fala, não, vem aqui, tá na hora de trabalhar. Ele fica ali sentado, né, no galpão, tentando estudar, e o Donovan, não, tu não vai estudar. Onde que tu acha que tu tá, cara? Aqui não é escola, não. Seguinte, eu quero que tu vá pegar um lanche ali pra mim. Pedido estranho, mas ok. O Lonnie vai lá, e quando ele tá pegando o lanche, ele começa a perceber que tem uma galera olhando pra ele. Essa galera é da gangue do Escorpião. O McGarvin, nesse universo, é chefe de gangue. E o território dele é onde o Lonnie foi pegar o lanche. Então, quando o Lonnie tá saindo, aparece uma outra guria, que é a Scorpia, que também é a segunda pessoa escorpião do universo Marvel ali, depois do McGargan. Ela fala pra ele o seguinte, olha, leva um recado pro teu chefe. A gente tá vindo pegar ele. E o Lonnie vai andando, quando ele olha pra trás, vem um cara perseguindo ele. Então ele começa a correr, se joga dentro do metrô, e aí ele começa a pensar olha a merda que ele se meteu, cara. Olha a furada que ele se meteu por causa do irmão. Quando ele chega lá, ele fala pro Donovan, cara, eu quase morri hoje por tua causa. Porque a galera do Escorpião tá querendo te pegar. Eu não quero ficar nisso daqui não, eu não quero me meter nisso. Eu quero ir embora. E aí o Donovan fala, tu acha que tu consegue? Ela viu o teu rosto. E o Gargan, antes de ser chefe de gangue, ele era investigador particular. Tu acha que ele não consegue te achar em qualquer lugar do país, ô Superstar? Tu é jogador famoso. Tu sai no caderno de esporte de vez em quando, tu é o maior destaque do bairro. Tu acha mesmo que tu consegue fugir dele? Tu não tá seguro lá fora sozinho. Se tu continuar na gangue, tu vai estar seguro, porque a gente te protege. Mas lá fora, tu não tem chance. E aí fica essa situação miserável pro Lonnie mais uma vez. E assim, é legal ver como esse segundo bloco de episódios tá intercalando a vida do Peter com a do Lonnie. E eu tô sentindo que o vilão principal dessa temporada vai ser o Escorpião, de fato. Porque... Primeiro porque ele aparece na abertura, e segundo porque o Peter e o Lonnie são amigos, né? Eles estão começando uma bela amizade aqui nessa primeira temporada. Então eu acho difícil o Peter largar o Lonnie pra se ferrar sozinho numa iminente guerra de gangues. Teve um detalhe também que eu esqueci nesse episódio, que é o seguinte. Quando a gangue do Camaleão e do Rhino foge, né? Eles chegam num viaduto ali, estão quase fugindo da cidade, até que a Unicórnio pega e se joga do carro com toda a grana deles, e eles acabam sendo presos pela polícia. O Rhino, o Dimitri e a outra guria, que é a Roxana, sei lá o que, eu esqueci o nome, Volkov, Roxana Volkov. Eu não sei exatamente quem é essa pessoa do universo Marvel ainda. Aí ok, os três são presos e a Mila, né, que é a Unicórnio, ela acaba fugindo. E com a grana que ela pegou, ela vai atrás do cientista, que foi o mesmo cara que deu a tecnologia pro Corisco e pra Tarântula, e também pro Butano, que foi o cara lá do primeiro episódio que tava botando fogo no prédio. O cara que tá desenvolvendo tecnologia para todos esses criminosos é nada mais, nada menos que o nosso querido Dr. Otto Octavius. Ele trabalha num galpão, ele trabalha num lugar esquisitaço, e ele faz essas tecnologias para conseguir levantar fundos para poder fazer a pesquisa que ele realmente quer investir.
Então, ele acaba ajudando essa galera criminosa. Episódio 5. A Mila, eu só tô falando Mila porque eu não lembro o nome completo dela. Ela vai atrás do Dr. Otto Octavius porque ela precisa de tecnologia para soltar os camaradas dela. Eles tinham juntado grana para tentar comprar equipamentos individualmente com ele. Só que, como todos os três foram presos e só sobrou ela vai jogar toda a grana dela para um único equipamento para salvar eles. E aí o Otto projetou um capacete que trabalha com laser, né? Ela joga laser da cabeça, basicamente. É esse o dispositivo. E aí, ok, o Otto pega a grana dela, entrega o dispositivo, fala pra ela ter boa sorte e lá vai ela atrás dos amigos, né? Esse último episódio eu não lembro muita coisa do que acontece nele, mas não é porque ele é ruim, não. É só porque... tipo... não tem muitos pontos de reflexão, tirando o plot integral do Lonnie Lincoln, que é o verdadeiro destaque desse segundo bloco, cara. É impressionante como eles conseguiram deixar o Peter meio apagado, assim, em questão de personalidade. Eu digo assim, o Peter, ele é um personagem que eu não sei exatamente se é pelo fato de que a gente já conhece muito do Homem-Aranha que a gente vê outras versões e acaba ficando meio apagado, ou se realmente não tá tendo uma exploração muito concentrada ali nele. Eu não tenho certeza se é isso, mas eu vejo esses episódios e eu não consigo ver muito do Peter ali. Eu vejo muito mais todo o plot ao redor e pouco do Peter Parker sendo reflexivo e tendo desenvolvimento, sabe? Mas ok, voltando aqui pro foco do episódio. A gente tem uma pequena reunião ali do Peter, do Harry e do Norman, porque o Norman explica pro Peter o seguinte, olha, não tem problema o Harry te ajudar. Eu criei esse jovem de 15 anos, 16 anos, pra ser capaz de resolver problemas, ser capaz de me substituir no meu trabalho um dia, então ele é mais do que capacitado pra te ajudar nas tuas atividades de herói. E aí o Peter fica meio um pé atrás, só que antes que ele possa protestar, o Norman tem que sair porque tem uma reunião. Então o Harry acaba sugerindo pra ele, não, beleza, deixa que eu te dou carona pra aula. E aí a gente já vê que o Peter tá começando a subir um pouco de nível quando ele chega na escola de carrão junto do Harry, e todo mundo começa a falar sobre como ele tá muito próximo, muito amiguinho do Harry Osborn. Então assim, a gente vê que o Peter ele tá aos poucos, não se tornando arrogante, mas se tornando essa figura assim muito destacada, muito cercada de luxos e de fama, e pode ser que isso suba a cabeça, e eu particularmente tô torcendo pra que isso suba a cabeça, porque aí sim a gente vai ter aquele plot twist que mostra que o Peter Parker é o Peter Parker. Ele é o cara que vai pegar uma porrada de coisas na mão, vai se tornar muito querido e depois... eu falhei miseravelmente porque eu fui muito arrogante e porque eu fui vaidoso. Isso nunca mais vai se repetir e a partir de agora eu vou ser um cara miserável que se culpa por tudo. É isso que eu tô esperando. Eu tô torcendo por esse momento de virada do Peter. Mas ok, enquanto não vem, tudo bem. Tá lá o Peter, né, andando com o Harry. A Nico Minoru até protesta, tipo, cara, tu tá andando com o Harry Osborn, o playboy do Instagram. Ai, nossa. E fica esse climinha, assim, parece mais que a Nico tá protestando, não porque ela gosta ou não gosta do Harry, e sim porque parece que ela tá perdendo o Peter. O que é interessante, porque eles, como amigos ali, eles são muito unidos, e cada vez menos a Nico tá aparecendo nos episódios. Eu sei que a moça lá, né, a Mila, ela vai até a cadeia e solta os amigos dela, e aí acaba que o Homem-Aranha é atraído pra situação. Então ele tenta impedir os fugitivos. A luz acabou no meio do vídeo, mas eu ainda tenho bateria, eu vou continuar mesmo assim. Basicamente, a Mila, ela solta os amigos dela, né, solta os aliados dela ali, e nisso ela quer continuar causando destruição, ela quer meio que se vingar da polícia. E os outros três ficam ali, cara, mas a gente tem que fugir, não dá pra ficar enfrentando a polícia, a gente tem que ir embora. E a Mila, não, eu tenho poderes, eu consigo enfrentar todo mundo. Então, o Dimitri e a outra guria vão embora, e o Alexei, né, por ser um cara muito... como é que eu posso dizer? Leal, ele acaba ficando. Só que aí acaba acontecendo uma situação interessante. O Peter chega pra lutar com a Mila, ele tenta enfrentar ela da melhor forma que ele consegue, né? Vai esquivando aqui, esquivando ali, tenta entender como é que o capacete dela funciona.
Até que a Mila, pra evitar o ataque do Homem-Aranha, acaba atacando o Alexei. Ela liga o laser na direção do aliado dela, só que o Peter se coloca no caminho pra proteger ele, porque ele achou que o cara fosse morrer. Tomei um flashbang da minha própria casa, mas enfim. Eu sei que o Peter se coloca no caminho, protege o Alexei, ele acaba desmaiando, e aí o Alexei, ele fica contra a Mila, porque, porra, ela colocou a vida dele em risco, sabe? Isso não é legal, cara. Nós somos amigos, nós somos aliados. Você faz um negócio desse comigo, isso é sacanagem. Enquanto eles estão ali discutindo, o Peter consegue tirar o dispositivo e prender ela. E aí o Alexei, olha, não vai achando que a gente é amigo só porque você me ajudou, só porque eu te ajudei de volta, tá? A gente tá kit e é só isso. Eu gostei dessa interpretação da Alexei, cara. Ele é tipo assim, eu posso ser criminoso, mas eu sou honesto. Eu sou honesto ao crime, mas eu sou honesto. Enquanto rola o subplot ali do Peter, ok, vou ser o Homem-Aranha, vou salvar as pessoas, e ele tá se aproximando do Harry, ele até marcou um cinema com a Nico Minoru, e quando chega lá vai ele, vai o Peter, o Harry e a Nico ver o filme, a gente tem de novo o subplot do Lone Lincoln. Dessa vez, a guerra de gangues vai começar. Basicamente está toda a gangue da Rua 110 com toda a gangue do Escorpião pronta pra se matar na porrada. O Lone tá ali completamente deslocado. Quer dizer, todas essas pessoas já sabem o que fazer, mas ele não é gangster, ele não é criminoso. Eu vou pra cima de alguém, eu fico aqui parado, eu tento só salvar minha vida. Quando de repente ele vê o Mac Gargan sacando uma faca, pronto pra furar o Big Dom. E enquanto o Escorpião tá indo pra cima do Big Dom, o Lone vai lá e cata ele, como se fosse basicamente um zagueiro mesmo do futebol americano. Ele derruba o Escorpião, toma uma facada no braço, mas ele salvou a vida do Big Dom. Então quando eles voltam pra casa, o Big Dom basicamente saúda ele e todo mundo passa a respeitar, porque veem que ele é um cara de confiança. E aí o Lone, que até então tava sendo chamado só de Superastro, e ele tava odiando isso e pediu pro cara parar de chamar ele assim, ganha finalmente o apelido dele de Rua. O Lone, ele não é só um cara que derruba os outros, ele é um cara que enterra. Então não, a gente não vai chamar ele só de cara que enterra, só de cara que derruba os outros. A gente vai chamar ele de Lápide. E aí o Lone finalmente ganha o nome de criminoso dele. O que é triste, mas ao mesmo tempo é um dos name drops, assim, é a primeira vez que o personagem ganha um nome no meio de uma série meio que merecidamente, assim. Eu gostei da forma como foi construído, sabe? Tipo, ele chegou como quem não queria nada, só queria livrar o irmão. Aos poucos foi sendo arrastado pro negócio e agora ele tá aqui dando a vida pelo chefe. Então, é merecido esse título de Lápide pra ele. Assim, e outra coisa que eu esqueci de mencionar também é que durante esse episódio, tem alguns momentos em que o Lone tá tentando ter a vida normal dele, né? Ele tá faltando alguns treinos, ele explica, não, poxa, eu tava com problema em casa, eu tive alguns problemas particulares. E aí o treinador, cara, tu não pode ficar faltando. Tudo bem, eu vou deixar dessa vez, mas assim, tu não pode ficar faltando, hoje tu vai treinar. Quando ele tava indo treinar, o Big Dom liga pra ele. Quem tu acha que é pra evitar o compromisso da gangue? Tu precisa estar com a gente. A gente vai enfrentar os escorpiões hoje. Você não vai pra esse jogo. O fulano tá ali parado do lado de fora da quadra. O que tu prefere? Tu ir lá com ele ou ele ir aí na escola falar contigo? E aí o Lone acaba tomando a decisão. Ele evita o jogo e vai até a gangue pra enfrentar os escorpiões. E daí desenrola o evento que acabou tornando ele no Lápide. E assim, esse episódio, ele é muito bacana porque ele é o único que tem 3 frentes, né? A gente vê ali o lance do Octopus, vê o lance do Peter com o Harry e com o lance da Unicórnio, e também vê o lance do Lone, né? O subplot ali do Lápide. E aos poucos, tudo tá começando a construir para tomar a proporção que a gente queria ver desde o começo, que é o que? O Homem-Aranha com vários inimigos, várias situações impossíveis e tendo que escolher quem que ele vai salvar porque é maior prioridade. Então, tudo tá encaminhando para que essa temporada acabe se tornando o grande evento, né? Mas até o momento eu ainda não tô vendo o Homem-Aranha
decidido, sabe? Eu gostei mais desse segundo bloco de episódios do que do primeiro. Pelo simples fato de que os personagens periféricos eles estão ganhando muito destaque. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco incomodado porque eu não tô vendo o Peter Parker aqui, cara. Eu sei que pode parecer chatice da minha parte, pode parecer bem inconveniente. Eu quero o Peter Parker dos quadrinhos. Mas eu sinto que o Peter ele é o personagem menos explorado dentro da obra. Ele não é explorado no sentido de não ter falas ou não ter desenvolvimento. Mas eu digo assim, eu queria um pouquinho só de autorreflexão. Eu sinto que essa animação, ela se sente meio que na obrigação de colocar alguém pra acompanhar o Peter a todo momento. Não tem um momento do Peter sozinho, pensando sobre as coisas que ele tá fazendo, sobre as coisas que ele pode fazer, sobre as coisas que ele precisa fazer. O tempo todo ele tem que estar conversando com alguma outra pessoa, alguém tem que estar dando um direcionamento pra ele, ou tem que estar contracenando com ele pra que mostre que ele é ele. E isso tá começando a me incomodar. O Norman Osborn, por exemplo, ele fica pontuando esse lance de não, porque um herói precisa ser assim, um herói precisa não sei o quê. Cara, o Peter, ele não é o tipo de personagem, pelo menos eu vejo assim, ele não é o tipo de personagem que precisa necessariamente que alguém diga pra ele como é que ele tem que ser, sabe? Tudo bem, a gente sabe que, obviamente, lá no final, ele vai se tornar esse cara independente e tal. Mas eu não queria que tivesse essa curvinha de aprendizado pra isso, sabe? Pra mim ele tinha que ser o cara que o Norman fala uma coisa, ele rebate, ele não aceita. Ele rebate, ele discute. Não fica, não, tem razão, realmente. Ele ia ser o cara que tipo, não, eu vejo o mundo dessa forma. Eu acho que as coisas são assim e assim assado. Parece que perde um pouco aquela natureza mais madura do Homem-Aranha de antigamente. Porque o Homem-Aranha, apesar dele ser um moleque, ele tinha uma mente de adulto. Ele era o cara que questionava o mundo ao redor dele. E aqui não, parece que todo mundo ao redor dele questiona o mundo menos ele. A Nico Minoru parece muito mais Peter Parker do que o próprio Peter Parker. No sentido de olhar para o Norman e falar, não, ele é um bilionário que faz coisas ruins, ele provavelmente deve ter um cadáver no porão dele. Ela tá nessa posição muito mais questionadora do que o Peter. E isso acaba chamando um pouco a minha atenção negativamente, né? Mas assim, ao mesmo tempo, ele é um personagem que tem bastante coração. Você sente que ele tá querendo fazer a coisa certa. Só que, de novo, eu sinto que falta conflito interno. Eu acho que o maior problema da animação é esse. Falta conflito interno pro Peter. A gente não tá vendo necessariamente um momento em que ele para e coloca as coisas em perspectiva. O máximo que a gente teve foi ele cogitando sair ou não do emprego. E ainda assim foi um negócio de segundos, assim. Não foi um negócio extenso, não durou metade de um episódio ou coisa do tipo, que faça você olhar e falar, caramba, é esse tipo de reflexão, é esse tipo de profundidade que se espera do Homem-Aranha. Ele só cogita deixar o trabalho e depois não quer saber, eu vou continuar trabalhando. Ponto. Então assim, eu sinto que tá faltando, certo? Eu tenho essa sensação. Por outro lado, a animação cresceu muito no meu conceito na questão da escrita do Lonnie Lincoln. Ele é definitivamente o protagonista dessa segunda parte da animação. A história dele tá se tornando super interessante. A forma como tá sendo conduzida, sabe? Ele foi basicamente arremessado pra dentro desse mundo que ele não queria. E eu tô me sentindo triste por ele, mesmo sabendo que ele vai se tornar o grande vilão. Eu tô triste por ele. Porque eu não queria que acontecesse isso, cara. Sabe? Eu tava gostando real da história dele. Eu tava gostando dele ser esse cara que... Ah não, beleza, pô, ele é super gente boa, super desenrolado. Opa, o irmão dele virou gangster. Não, o irmão dele não pode se tornar gangster. Não, Lonnie, Lonnie, o que tu tá fazendo? O Lonnie tomou o lugar do irmão. E agora ele tá aí, participando de briga de gangues, ele tá ganhando até apelido de rua. Cara, é muito louco esse subplot dele, porque ele reflete esse ambiente que ele vive, entende? Ele é um cara que veio do subúrbio e infelizmente ele tinha duas chances. A primeira chance dele foi cortada fora
porque a segunda chance chamou. A segunda chance basicamente botou uma arma na cabeça dele e falou: tu vem comigo. Então, ver como que o Lonnie vai lidar com essa situação, como é que o Peter vai poder ajudar o Lonnie nessa situação, é algo que tá me interessando demais, cara. Demais. Porque eles não são tão amigos assim, mas ao mesmo tempo tu vê que tá começando a engatar. Pô, uma hora o cara tá fazendo dupla de atividade, na outra ele tá pagando o almoço. Então assim, aos poucos o Peter vai começar a se aproximar do Lonnie o suficiente pra perceber que tem algo errado. E quando acontecer esse problema, e o Lonnie provavelmente vai recusar a ajuda do Peter, o que o Peter vai fazer? O que o Lonnie vai fazer? Será que ele vai cruzar um limite que ele não deveria cruzar? Será que ele vai acabar botando a família dele em perigo? Eu não sei, mas tá me chamando a atenção. Da mesma forma que o Octavius também tá me chamando a atenção. Porque, poxa, ele não começou como um cientista renomado, um cientista famoso que sofreu um acidente. Aqui ele é um cara que já tá trabalhando com criminosos para financiar o próprio trabalho. Igual o Otto do PS4, que em determinado ponto que perdeu toda a grana dele, começou a quê? Trabalhar para ideias mecânicas avançadas. Ele projetou o traje de todo o Sexteto Sinistro. Ele usou a grana da IMA para financiar a própria pesquisa. Ele pegou dinheiro sujo, basicamente. E aqui ele tá fazendo igual. E é por quê? Porque ele acredita que o trabalho dele é importante. E olha que louco, olha que interessante. O Otto e o Peter são paralelos perfeitos nessa animação. Porque o Peter, ele desenvolveu tecnologia para si, sem ganhar um tostão, para ajudar os outros. E o que o Otto fez? Pegou a grana dos criminosos, desenvolveu tecnologia para eles, para trabalhar para si, para pesquisar para si. Eles são antagônicos até mesmo em ideal, cara. Quando tiver o encontro desses dois, eu quero muito saber o que vai acontecer. Porque, né, eu já deixei claro mais de uma vez aqui nesse canal, o Octopus é o meu vilão favorito do Homem-Aranha. Eu tenho muito apreço pelo Octopus porque ele é um dos poucos vilões que é muito, mas muito simetricamente paralelo ao Peter. Ele é tudo que o Peter poderia ter sido, só que pior. Então, eles acabam tendo esse lance de respeito mútuo, mas eles também têm esse ódio mútuo, porque o Otto poderia ser muito mais, mas o Peter também poderia ser muito menos. Então, acaba que eles têm esse conflito de ideal, eles têm esse contraste natural. E a forma como esse Otto foi apresentado também é muito bacana, cara. É muito lindo o rumo que esse Otto vai pegar. Então, o Octopus também me chamou bastante atenção. O Norman Osborn, ele tá crescendo no meu conceito. Eu já gostei dele desde o começo, mas eu ainda tô tentando entender um pouco qual que é o lance dele. Ele ainda tá muito bonzinho, sabe? Eu ainda não consigo enxergar exatamente qual é a pegadinha. Eu sei que tem, mas eu não consigo enxergar ainda. Então, eu fico na expectativa ali. Mas já dá pra perceber que ele não respeita o Harry. E isso já é legal. O fato dele não saber nem a idade do filho, olhar torto quando o filho corrige. O Peter, não, eu vi o seu filho ali. Peter! Ele já comemora, ele quer um novo filho, basicamente. Essa rivalidade que ele vai acabar provocando entre o Peter e o Harry é maravilhosa. É coisa digna de Spec. Isso realmente é muito bom. Mas, de novo, o único ponto que eu ainda estou achando fraco é o Peter Parker. É o Homem-Aranha. E não é nem porque eu queria muita coisa do personagem. É só porque eu não tô vendo a exploração da identidade dele. São pequenas migalhas. É ele olhando uma conta ali. É ele pegando uma câmera aqui. Mas ainda não tá... Sabe? Ainda falta muito pra ele conseguir finalmente caber dentro do sapato que é o Homem-Aranha. Essa metáfora não foi bem aplicada, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Enfim, essa segunda leva de episódios está muito mais interessante que a primeira. Eu gostei bastante mesmo desses episódios, mas, de novo, o Homem-Aranha ainda falta um tiquinho, mas no geral o resto tá muito bom. Eu diria... Não vou dar nota ainda não, porque é meio... Não vale a pena dar nota pra episódio individual. Tem que ver o todo pra poder avaliar. Mas enfim, esse segundo bloco tá realmente muito bacana. Eu gostei muito da interação dos personagens. Obviamente a Nico Minoru acabou ficando um pouquinho de lado.
A Pearl também, né? Mas eu acho que ela vai voltar a ter destaque no próximo bloco de episódios. E, enfim, foi realmente uma mudança bem radical. Se os 2 primeiros episódios começaram um pouco meio mornos, assim, meio lentos, aqui as coisas realmente já começam a engrenar e encaminhar para um momento muito mais satisfatório, né? Eu espero realmente que o Peter se torne essa figura mais proeminente. Ainda mais que ele é fã do Capitão América nesse universo, né? O traje dele vermelho e azul que ele esboçou lá no episódio 2, ele fala com o Harry que ele queria que o traje fosse vermelho e azul por causa do Capitão América, para inspirar as pessoas. E eu quero ver isso acontecendo, eu quero ver esse momento que o Peter para e pensa: é isso, esse é o meu dever, eu inspiro as pessoas. Mas enfim, eu posso ter deixado de comentar uma coisa ou outra aqui, qualquer coisa vocês comentam aqui embaixo. O que vocês acharam desses 3 episódios que lançaram essa semana? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Vocês têm alguma reclamação? Coloca aqui embaixo, vamos conversar sobre isso também. Lembrando, de novo, eu falei lá no começo, vou falar aqui no final de novo. Toda semana eu vou estar fazendo vídeo. Quando acabar a série, eu vou fazer a minha crítica. Eu não sei ainda se vai ser um vídeo, se vai ser uma livezinha falando sobre, mas vai ter alguma coisa. Então, se você gostou, já curte, se inscreve no canal. Se inscreve, cara, é muito importante. Porque quando tu inscreve, tu mostra pras pessoas: olha, esse canal tem um grauzinho de credibilidade, muitas pessoas acompanham ele. Então, se inscrevendo, compartilhando e ativando o sininho, você ajuda outras pessoas a encontrarem o meu conteúdo e ajuda a manter tudo isso daqui. E também, se você quiser fazer uma contribuiçãozinha além de deixar like e se inscrever, você pode estar assinando o Seja Membro. Você apoia esse conteúdo, você recebe selos e emojis exclusivos e outros benefícios que estão aqui nesse cardzinho que você encontra. Beleza? Eu sou o Felipe, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!